Olá pessoal, aqui é o Leonardo Costa e esse aqui, pessoal, é um vídeo para egrégora de Gêmeos. O que eu vou perguntar para a espiritualidade, pessoal, concernente à egrégora de Gêmeos? Eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer para a espiritualidade através dos arcanos do tarô é a seguinte: o geminiano e a geminiana que estão conectados comigo nesse vídeo, eles terão apoio, amor, carinho, compreensão, respaldo, cuidado na sua velhice? Quer saber a resposta? Fica comigo até o final do vídeo e você saberá. Eu também vou perguntar aqui pro baralho cigano, o Pchauriô, clarificações, direcionamentos, alertas, orientações e previsões para a egrégora de Gêmeos. As clarificações, as orientações, os alertas, as previsões é a partir do momento em que você assistir esse vídeo em diante, tá? Porque a leitura é atemporal, intuitiva e coletiva, e aí ela é válida para qualquer tempo em que você assistir esse vídeo, ok? Só que também eu faço uma pergunta mais a longo prazo em relação à velhice do geminiano. Quais são os signos que estarão acompanhando o geminiano na sua velhice, que estarão ao lado do geminiano nessa jornada chamada vida, na velhice especificamente? Quer saber a resposta dessas duas perguntas? Fica comigo até o final do vídeo. Pessoal, eu também peço para vocês, por gentileza, dá o like no vídeo, por favor. A espiritualidade trabalha com moeda de troca. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para contribuir, para levar a espiritualidade para vocês. Portanto, contribuam comigo também, dê o seu like, ative o sininho das notificações, contribuam para o desenvolvimento e emancipação do canal. E, por gentileza, pessoal, escreva nos comentários desse vídeo: eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. Eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. Isso é muito importante, pessoal, porque quando vocês escrevem nos comentários, vocês estão magnetizando, atraindo para vocês tudo que foi dito de positivo nessa leitura. As bênçãos da espiritualidade, ok? Então isso é muito importante para magnetizar as bênçãos para vocês. Pessoal, assistam o vídeo até o final, porque a resposta mais importante da espiritualidade está justamente do meio para o final do vídeo. E, se possível, assista o vídeo mais de uma vez para poder ter uma melhor compreensão da leitura, ok? Pessoal, vamos lá? Eu vou começar aqui pelo baralho cigano, tá? O Pchauriô, salve. Espiritualidade, quais as clarificações, direcionamentos, alertas, orientações e previsões para egrégora de Gêmeos? Somente o que pode ser dito. Pchauriô, gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá. Tirei duas aqui, pessoal. Na verdade, caíram duas. A espiritualidade pediu para mostrar duas para vocês, então vamos atender o pedido da espiritualidade. O que apareceu aqui, pessoal? Temos espiritualidade maior, melancolia, depressão ou lágrimas. Espiritualidade, vamos lá. Para o geminiano, para a egrégora de Gêmeos que está conectada a esse vídeo, quais os signos que acompanharão o geminiano na velhice? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Temos aqui a morte. Vou tirar mais uma aqui dos outros arcanos para poder, desse outro deck aqui para poder clarificar, pessoal. Espiritualidade, quais os signos que acompanharão o geminiano na velhice? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Já pulou aqui. Muito bem. Cavaleiro de Ouros. Temos aqui, pessoal, já as respostas que eu preciso na mesa. Pessoal, mais uma vez, peço o like no vídeo, compartilhe com pessoas conhecidas. Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, que eles estão em movimento circular aqui para abençoar a nossa leitura e para magnetizar e atrair e validar e ratificar as respostas da espiritualidade, ok? Vamos lá, pessoal, respire fundo comigo, soltem o ar lentamente. Pessoal, vamos lá. Temos aqui a carta morte. Vou começar por ela. Arcano maior do tarô.
Pessoal, o que vocês podem observar aqui em relação à carta à morte? A carta à morte, pessoal, ela fala sobre renascimento, transformação espiritual. É aquela coisa, pessoal, a carta ela tá falando aqui, pessoal, sobre vocês estarem se renascendo das cinzas, porque vocês passaram por um perrengue lascado. Os geminianos e geminianas que estão conectados aqui com essa leitura passaram por um perrengue lascado, literalmente. Tô falando de uma forma bem didática para entender. Foi muito sofrimento, muita dor, muitas provações, muitos desafios. E o geminiano muitas vezes se sentiu sozinho, vivendo a noite escura da alma, sem apoio, tentando só o espiritual para poder se confessar, se redimir, se acolher, se abraçar. Então foram períodos muito difíceis para os geminianos aqui nesses últimos meses. Foram muitas provações. E provações de ordem financeira, emocional, afetiva, profissional. Muitos geminianos aqui que estão conectados a essa leitura receberam rasteira de pessoas desonestas, narcisistas, manipuladoras, que se fingiam de amigas, mas na verdade só queriam a queda do geminiano. E abalar as estruturas do geminiano. Porém, o que essas pessoas narcisistas, manipuladoras e hipócritas não imaginavam é a capacidade de superação e inteligência e resiliência do geminiano. Muitos subestimaram os geminianos, acharam que o geminiano ia ser ingênuo, que não ia perceber as maldades, mas percebeu e cortou essas pessoas que nem uma foice. O geminiano mostrou que é uma fênix. Então isso é muito bonito nos geminianos, que além de serem os signos da comunicação, são signos que renascem das cinzas. Sabe, flor de lótus, ele ressurge, ele nasce da lama e ele nasce belo. Essa é uma das coisas mais bonitas de um geminiano. Então, parabéns a vocês por esse renascimento que vocês estão trazendo aqui através da Carta da Morte. Pessoal, a Carta da Morte fala também sobre a transformação espiritual. Obviamente foi o espiritual que fez o geminiano se renascer das cinzas e fazer esses cortes dessas pessoas tóxicas, dessas ervas daninhas que estavam em volta dele, e que eram muitas. E assim, a parte boa da carta, pessoal, a parte mais leve, novos começos. Muitos geminianos se sentiram abandonados aqui, né, sozinhos no escuro. Presos a velhas crenças, velhos padrões ou questões e uma nova vida para transformar. Ou seja, o geminiano estava se sentindo sozinho, traído, abandonado, com padrões errados de pensamento na cabeça, mas ao mesmo tempo sentindo uma necessidade muito grande de vocês me passaram a perna, agora vocês vão ver até onde eu vou chegar. Vocês vão ver a força desse geminiano. Eu vou sambar na cara dos meus inimigos. Os meus inimigos vão ver o tamanho da minha força. E o geminiano sambou lindo na cara de quem derrubou dele. De quem derrubou ele, de quem duvidou dele. De quem desprezou ele, de quem desmereceu ele. Porque o geminiano tem proteção espiritual. Os inimigos se esqueceram desse detalhe. Ninguém derruba um imperador. Ninguém derruba uma imperatriz. O geminiano tem a força do imperador e da imperatriz. Embora a carta dos geminianos é a carta Os Enamorados, o geminiano tem a força da imperatriz e do imperador. Ele toma as rédeas da vida dele. O geminiano tem uma capacidade cognitiva, intelectual, racional, embora muitos sejam emotivos, de se reinventar de formas que ninguém espera. Quando você pensa que o geminiano caiu, ele volta num novo trabalho, numa nova atividade completamente diferente da que ele fazia. Essa é a grande mágica do geminiano e isso é muito bonito. Pessoal, eu vou clarificar aqui para vocês agora. Deixa eu só tomar uma água que eu tô um pouquinho rouco. Eu vou dar continuidade às clarificações. Só um momento, pessoal. Deixa eu deixar a garrafa um pouquinho longe aqui da mesa. Obrigado, pessoal, por aguardar. Vamos lá, pessoal. Agora vamos clarificar aqui a carta que saiu dos arcanos, né, do tarô.
Cavaleiro de Copas. Aqui, ó. Cavaleiro de Copas. Não sei se está muito escuro, mas vocês conseguem ver, né? Pessoal, Cavaleiro de Copas, vamos lá. Copas, na verdade, pessoal, é uma carta que se concerne, que se refere a emoções. Tem muitos geminianos aí que estão, assim... Até por conta também desses desafios que viveu, eu até super entendo, né? Eu me identifico muito com essa leitura, porque eu sou um geminiano. Então, assim, pessoal, o que acontece? A carta de Copas, ela fala justamente sobre emoções. Muitas emoções, elas ficaram, assim, em desequilíbrio em função de tantas sabotagens, tantas traições no oculto, tanta gente se fingindo de amiga, mas eram cobras querendo a queda do geminiano. E o curioso é que essas cobras que queriam a queda do geminiano, que se fingiam de amigas, mas eram cobras, essas cobras, elas sempre souberam da capacidade do geminiano de crescer, até de superá-las. Embora isso não seja uma competição pro geminiano, mas era uma competição para essas pessoas. Essas pessoas não queriam ver o geminiano melhor do que elas em nenhum aspecto. Nem no financeiro, nem no profissional, nem no patrimonial, nem no afetivo. Enfim, se o geminiano começasse a sorrir, eles criavam situações para tentar entristecer o geminiano. E por muito tempo conseguiram. Porque o geminiano tem uma capacidade de inteligência, de cognição, de conquista, de carisma, de persuasão e de reinvenção, que talvez seja uma das mais potentes do zodíaco. Isso causa inveja, e essa inveja vira ataques. Então, se o geminiano não tiver espiritualizado, ele não consegue vencer ele não consegue vencer essas energias. Olha aqui, a espiritualidade já deu sinal aqui do tanto que isso é poderoso. Pessoal, o geminiano não consegue vencer essas energias. Mas, a partir do momento que o geminiano está espiritualizado, aqui, pessoal, a outra carta que saiu, Menorá, espiritualidade maior, baralho cigano, Opchauryo, tá dizendo que o geminiano sempre teve proteção da espiritualidade maior, ou seja, quando alguém chegar para tentar dar um golpe no geminiano, prejudicar o geminiano, machucar o geminiano, trair o geminiano, a espiritualidade maior entra em ação para proteger, para varrer, para cortar essas energias. E mostrar para essas pessoas que ninguém derruba uma imperatriz. Ninguém derruba o imperador. E o geminiano, ele é o imperador, ele é uma imperatriz e ele tem a espiritualidade maior para proteger ele. Ninguém faz um geminiano cair. Pessoal, Cavaleiro de Copas, o que significa? Em virtude de tantas traições, de tantas sabotagens disfarçadas de amor, o geminiano aprendeu a se valorizar. O geminiano aprendeu a olhar para si mesmo e perguntar se o que ele vive, né, seja do lado emocional, profissional ou financeiro, é o que ele realmente espera para a vida dele. Ele começou a se isolar e avaliar a vida dele. Sabe aquele pensamento assim, pessoal? Bom, agora que eu já descobri quem são os meus inimigos, os meus traidores, eu já cortei essas pessoas da minha vida, agora eu vou desejar que eles sejam felizes, que eles sigam a vida deles, não vou desejar mal para essas pessoas, mas agora eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para mim e descobrir o que eu quero, o que eu não quero, o que serve, o que não serve mais. Aquele momento eremita, sabe? Aquele momento de reflexão sobre a vida. É o que o geminiano começou a fazer. A carta Cavaleiro de Copas, pessoal, ela faz justamente isso acontecer. Ela consolida essa explosão de sentimentos, né? Assim, e essa explosão de sentimentos vem balanço geminiano, porque é muita emoção, é lembrar das traições do passado, é ansiedade em relação ao futuro, é olhar para o momento de hoje, ver o que tá bom e o que não tá bom, e aí todo mundo, eu não falo só dos geminianos, mas todos os signos, vão olhar para si mesmo e vão ver luz e sombra, vão ver coisas boas, coisas ruins, coisas que precisam melhorar, coisas que estão muito boas e que você precisa ser grato. Então essa autoavaliação, esse momento eremita de autorreflexão é muito importante. E aí os geminianos, depois de tantas traições, tantas sabotagens que ele sofreu, ele se reergueu das cinzas e os inimigos não esperavam isso, né? Tipo, muitos inimigos olharam para ele e falaram assim, como ele conseguiu? Como ele conseguiu se reerguer? Como ele conseguiu se levantar? Não é possível.
E aí, quando eles tentaram se aproximar para sabotar de novo, eles já não viram condições. Tinha uma muralha, tinha uma barreira, e essa muralha é espiritual. Que a espiritualidade deu uma lição nessas pessoas. Não se derruba uma imperatriz, não se derruba um imperador. Sobretudo, uma imperatriz e um imperador que está num caminho de fazer o bem para os outros. Diferentemente dessas pessoas que só queriam o mal. Então, que fica uma grande reflexão. Ninguém derruba um geminiano. Geminiano tem o menorá na mesa, força espiritual. Cavaleiro de Copas, pessoal, também fala sobre a questão assim de trabalhar as emoções, né? Pra entender o que faz feliz, o que não faz, e o que te dá alegria, o que te decepciona, para você poder trabalhar essas emoções de forma mais equilibrada. Não buscar a perfeição, porque a perfeição não existe, sabe? O geminiano também, através daqui da energia do Cavaleiro de Copas, precisa deixar para trás as coisas confusas que estão vindo na mente dele, essas lembranças tóxicas de arrependimentos do passado. Muitos geminianos estão assim, poxa, como eu confiei naquela pessoa, como eu fui ingênuo, como eu não percebi a manipulação. Só que ficar pensando nisso só vai trazer emoções ruins do passado pro presente, e isso não é saudável. Agora o geminiano tem que encerrar o passado e olhar para frente. E necessário, como diz a carta da morte, e a carta Cavaleiro de Copas está muito alinhado nisso, pessoal, é necessário vocês iniciarem uma nova jornada na vida de vocês, tá? E entender que a vida não é perfeita, a vida não é um conto de fadas, tirar o véu da ilusão do rosto e entender que todas as pessoas têm luz e sombra, inclusive o próprio geminiano. O geminiano, muitas vezes, ele é ingênuo, ele acha que as pessoas só têm coisas boas para oferecer. Principalmente aquelas pessoas hipócritas e traidoras e narcisistas e bons atores, fazendo uma comparação aqui com a novela, tipo uma Odete Roitman da vida, que acha que pode fazer o que quer e sem se preocupar com os sentimentos dos outros, mas não é assim. O que acontece em relação ao que eu tô querendo dizer? O geminiano, depois de muito sofrimento, de muita rasteira, ele entendeu que as pessoas têm luz e sombra. E ele também. Então, ele começou a ficar mais introspectivo para entender as suas sombras e a sua luz, para saber o que ele tem que mudar, o que ele tem que enaltecer e se renascer numa nova pessoa, num novo geminiano. E esse processo de renascimento foi necessário e foi foi necessário e foi vindo em virtude da dor que ele sofreu. Mas ele se regenerou, ele se renasceu e agora ele é o imperador da vida dele. Ele colocou na balança tudo que vale a pena na vida dele, não entre conflitos que não tem necessidade para ele. É assim. Ele fala muito sobre também a carta Cavaleiro de Copas, sobre o geminiano ele avaliar se a relação que ele está vivendo realmente está sendo satisfatória para ele. Para um outro grupo de geminianos que está solteiro, né, que tá, ele tá na verdade assim, aberto a conhecer pessoas, tá? Mas assim, entendendo que o mais importante é ele, não o outro. Então ele tá se colocando em primeiro lugar. Ele tá até aberto para conhecer os geminianos aqui, um outro grupo que eu falo que tá querendo um amor, tá até aberto para conhecer um novo amor, mas ele tá se priorizando. Ele não vai abrir mão de sonhos dele, de projetos dele, em virtude do outro. Ele vai se colocar em primeiro lugar. Que é isso que a vida ensinou pro geminiano e o Cavaleiro de Copas está ressaltando isso. Muito importante aqui, pessoal, reforçar aqui que dentro do trabalho do geminiano, a carta Cavaleiro de Copas ela traz a possibilidade de uma promoção no trabalho atual, para quem trabalha registrado ou em área pública, né? Para quem é CLT ou que trabalha em área pública, vai ter a possibilidade de uma promoção, de um aumento de salário, né? Vai ter uma possibilidade de mudança de cargo, ou uma nova oportunidade muito interessante e que você vai ter muito sucesso. Para quem está empreendendo, para quem tem empresa,
O preço de geminianos vai ter aumento dos negócios, melhoria dos negócios. Tá se aproximando no final do ano agora, a gente tá praticamente em outubro, daqui a pouco é Natal, então esses 3 próximos meses vão ser meses muito positivos para as negociações, para quem trabalha como empresário, para quem tem seu próprio negócio, pro geminiano que empreende. E pro geminiano que tá desempregado, vai vir uma boa oportunidade em breve, nos próximos dias, fique muito atento, ok? Vai ser um período de desafios. Muito intenso, mas vai ser um período também de muito amor, de momentos românticos e progressos financeiros, materiais e emocionais, tá? A carta só pede para vocês não se iludir com coisas que, ou oportunidades, ou pessoas, ou situações que não vão surgir. Tira o véu da ilusão do rosto, geminiano. Usa a sua intuição. Tem coisas que você está se iludindo, mas a espiritualidade que está na mesa, alinhada com o Cavaleiro de Copas, vai dar luz a essa ilusão e você vai perceber o que é falso e o que é verdadeiro. Separar o joio do trigo. E a carta morte fala sobre renascimento. Pessoal, vocês tiveram um período de melancolia, depressão ou lágrimas em virtude dessas traições que você sofreu, mas isso ficou no passado e se encerra a partir de agora, porque vem a carta do renascimento, eliminando melancolias, depressões e lágrimas da vida de vocês. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vou tirar aqui, pessoal, mais um, tá? Me senti inspirado aqui, a espiritualidade tá falando aqui pra mim. Tira mais uma carta pra poder clarificar as energias. Espiritualidade, qual o conselho pro geminiano? O conselho final, gratidão. Opa, até pulou a carta aqui. Espiritualidade já falou que é pra tirar essa mesmo. Vamos lá. Pessoal, muito bom. Terminamos bem essa leitura. Minha carta preferida, pessoal. A carta O Mundo. Gente, a carta O Mundo, nossa, ela deu uma leveza total aqui na leitura. Gratidão. Eu falei pra vocês, é a carta do tarô que eu mais gosto. O Mundo. Minha preferida, tá aqui, ó. Belíssima. Pessoal, o que significa a carta O Mundo? 21º arcano, nos arcanos maiores do tarô. O que ela significa? Sucesso, pessoal. Realização, sucesso no amor, sucesso no trabalho, sucesso no amor no sentido de você ter alguém fiel e aliado, o que vai causar muita inveja em muitas pessoas, mas é seu merecimento depois das traições que você passou. Deus te mandou um amor predestinado, então esse amor predestinado ninguém derruba, ninguém manipula, ninguém sabota, porque é merecimento pelas provações que você passou. Você vai ter sucesso no seu trabalho, onde você vai ter reconhecimento público pelo seu trabalho. Outra coisa também, você vai ter realização na sua vida. Realização, você vai sentir sensação de plenitude. O geminiano que está conectado a essa leitura, ou geminiana, não se apeguem a gênero, tá, pessoal? Uma vida inteira levou rasteira. Muitas vezes até um pouquinho por culpa do geminiano também. Porque o geminiano era muito ingênuo. Achava que todo mundo era bom. As pessoas se aproximavam para tentar arrancar tudo que o geminiano tinha. Para fazer o geminiano de escravo. Desculpa a expressão, fazer o geminiano de besta. E conseguiu fazer. Até o geminiano despertar. Quando o geminiano despertou, ele começou a foice. Começou a cortar todo mundo que é tóxico. Porque ele percebeu que aquelas pessoas não queriam a felicidade do geminiano. Só queriam tirar o geminiano do prumo. Por quê? Porque fazendo isso eles conseguiam fazer o geminiano de escravo. Serviçal. Dependente. Aquele ali eu arranco dele o que eu quero. Sabe? Mas não. A espiritualidade veio... fez uma intervenção divina e tirou essas pessoas do caminho geminiano, promovendo a energia do mundo, que é também encerrar ciclo. O geminiano alcançou um ponto de conclusão, ele encerrou um ciclo. Ele superou desafios duros na vida dele que muitas vezes teve que enfrentar sozinho. Foram muitas noites escuras da alma, foram muitas noites de choro, foram muitas noites de insônia, de depressão, onde o geminiano queria se sentir abraçado e não foi. Teve que enfrentar tudo sozinho, só o espiritual que estava com ele, e foi o espiritual que salvou ele e tirou essas pessoas tóxicas da vida dele, que causaram prejuízos emocionais, financeiros. Eu tô falando aqui, pessoal, de geminianos que sofreram golpes energéticos, que sofreram sabotagens em casamentos que ele teve, que sofreram roubos financeiros, que estavam lidando com pessoas tóxicas, narcisistas e até perigosas, que poderiam até causar homicídio nos geminianos. A coisa foi feia. Muitos geminianos sobreviveram a essas maldades e, como a flor de lótus, ressurgiram da lama e agora estão brilhando. E esse brilho, o espiritual protege. O menorá está aqui na mesa. Ninguém tira o brilho do geminiano agora.
Agora é a hora do geminiano sambar na cara das inimigas e mostrar para que veio nesse mundo. O geminiano veio para ser comunicador, o geminiano veio para ser influenciador, o geminiano veio para liderar, o geminiano veio para ajudar pessoas a serem pessoas melhores. E essa é uma missão espiritual. E quando você tem uma missão espiritual, ninguém te derruba. Pessoal, a Carta ao Mundo fala sobre aprender lições com os erros do passado, muito importante isso. E a Carta ao Mundo também, pessoal, ela fala sobre ter o mundo a seus pés. Fala também sobre conexões estrangeiras que estão favoráveis, tanto para amizades, como para trabalho, como para amor. Vocês viajarem para o exterior, ou para quem não puder viajar para o exterior, ter contatos no exterior através da internet, ou trabalhar aqui no Brasil em plataformas digitais como o YouTube, por exemplo, onde o seu trabalho possa chegar para outras línguas, para outras terras, para países estrangeiros, vocês aprenderem outras línguas através de curso, quer estudar inglês, francês, espanhol, esse é o momento. A Carta ao Mundo fala sobre conexões estrangeiras, fazer algo que transcenda fronteiras, falar com pessoas de outras línguas e, claro, acima de tudo, vocês têm proteção espiritual para conquistar o mundo. Em resposta, pessoal, à pergunta que eu fiz, quais os signos que acompanharão os geminianos na velhice, que darão apoio para os geminianos na velhice, que darão respaldo, que cuidarão dos geminianos na velhice, temos aqui, pessoal, os signos de Câncer, Escorpião e Peixes, pode ser tanto signo solar como ascendentes, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Câncer, Escorpião e Peixes. Escorpião mais uma vez, tá? 2 vezes. Então o Escorpião tá muito forte aqui na leitura. Só esses, pessoal. Câncer, Escorpião e Peixes. Escorpião 2 vezes. Vão cuidar de vocês na velhice. E também, pessoal, pode ser tanto signo solar como ascendente, tá? Então atentem a esse ponto aí. Eles vão ainda trazer influências positivas nas emoções de vocês, nos sentimentos de vocês, no amor, nos relacionamentos e na intuição, ok? Pessoal, essa foi a leitura temporal e coletiva, intuitiva para a egrégora de Gêmeos. Pessoal, desculpa, eu tô um pouquinho rouco agora, mas eu me comprometi em fazer o vídeo até o final. Desculpa aqui algumas falhas de dicção, mas é que quando a gente tá um pouquinho rouco é mais complicado a gente conseguir falar, mas espero que a leitura tenha feito sentido para vocês. Dê o seu like no vídeo, por favor, escreva nos comentários desse vídeo: eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. E aqui nessa leitura ficou muito claro a questão do poder de vocês conquistarem o mundo, de terem o mundo a seus pés, do que vocês passaram, do que vocês superaram. Então, que as bênçãos na vida de vocês venham através de superação de desafios, perdão às pessoas que te traíram, resiliência, renascimento, força interna e capacidade de vocês conseguirem aquilo que vocês querem na vida de vocês, gerenciando as emoções de vocês, ok? Pessoal, mais uma vez eu reitero aqui, signos que vão acompanhar vocês na velhice são Câncer, Escorpião e Peixes. Escorpião 2 vezes, mais presente aqui nesse cuidado futuro, tanto o signo solar como ascendente. Dê o seu like no vídeo, comente no vídeo, por favor. E pessoal, um último pedido, para quem puder ajudar aqui o canal, né, quem puder contribuir, o meu Pix é meu e-mail, ele está tanto no comentário fixado desse vídeo, como na descrição do canal, como também na descrição desse vídeo. Gratidão a todos, que a espiritualidade abençoe a todos vocês enormemente.